Eleições 2012. Apoio Jornal POC News. Leitura obrigatória no fim de semana. Boa noite. A Santa Cecília TV começa agora o segundo debate entre os candidatos às prefeituras da região. Depois de Santos, hoje conheceremos as propostas dos concorrentes de Mongaguá. O Sistema Santa Cecília de Comunicação e a Universidade Santa Cecília, mais uma vez, exercem o papel imparcial e democrático, característica singular dos nossos 15 anos de história. Gostaria de agradecer a participação dos candidatos Paulinho, da coligação Mongaguá no Caminho Certo, e também do candidato professor Arthur, da coligação O Melhor para Mongaguá. O candidato da coligação Mongaguá merece muito mais, doutor Pedro, em comunicado enviado à direção da emissora às 4 da tarde de hoje, cancelou sua participação, alegando motivos de foro íntimo. A Santa Cecília TV transmite de forma pioneira um debate ao vivo entre candidatos a prefeito da cidade. Pela ausência do candidato da coligação Mongaguá merece muito mais, as regras do debate foram adaptadas para valorizarmos o tempo inicialmente dedicado à realização desse debate e com a concordância dos candidatos aqui presentes. Contamos também com a honrosa presença do Dr. Marcelo Henrique, consultor jurídico desse debate, a quem desde já agradecemos. Nesse primeiro bloco, cada candidato responderá 3 perguntas formuladas pelos internautas via Santa Portal. Cada resposta terá no máximo 2 minutos. Importante também ressaltar que os candidatos têm total acesso ao tempo que lhes é dedicado, tanto para formularem as perguntas quanto para as respostas. Vamos então ao sorteio. Quem responderá a primeira pergunta será o candidato professor Arthur. Obviamente, a segunda pergunta será para o candidato Paulinho. E aí, sucessivamente, alternadamente, cada um responderá a pergunta. Vamos ao sorteio do primeiro tema. Eu preciso só da relação de perguntas que não me foi passado. Por favor. Obrigado. Primeiro tema, obras e infraestrutura. Professor Arthur será o primeiro a responder. Candidato, caso eleito, quais ações estão previstas no seu plano de governo para a questão dos alagamentos causados pela chuva? O senhor tem 2 minutos, por favor. Nós podemos dizer que, quando prefeito, nós construímos os canais de escoamento de água, né, em direção ao mar. Nós fizemos vários canais nos bairros, mantivemos todas as valas, galerias, enfim, tudo limpo, para que a gente tenha um escoamento rápido das águas quando você tem aquela chuva bastante forte. Mas temos um estudo já feito para que a gente possa construir novos canais, cortando a rodovia, para que a gente possa tirar as águas, principalmente do bairro da Vila Atlântica, de Agenor de Campos, da onde você se concentra, o maior número e volume de água são nesses 2 bairros. Já temos projeto pronto para que a gente possa fazer essa travessia das águas e realmente minimizar a situação das famílias que ali residem. Encerrou a sua resposta? Vamos ao próximo tema, então. Pergunta sobre mobilidade urbana. Para o candidato Paulinho. Candidato, o grande desafio da mobilidade urbana é proporcionar transporte público de qualidade com um preço justo. O seu plano de governo trata essa questão. Primeiramente, boa noite a vocês que estão nos assistindo. É muito importante esse tema da mobilidade urbana. Nós, prefeitos, estamos nos debruçando muito num plano estratégico para a região metropolitana, quando você fala de mobilidade urbana. Principalmente na cidade de Mongaguá, é importante nós frisarmos que é a passagem mais barata da região, ou diria a passagem mais barata do Brasil, R$ 1,50. Em Mongaguá nós temos uma diversificação muito grande em relação
ao transporte público. Nós temos os peroeiros, as vans, nós temos a empresa de ônibus, que faz o transporte público também, nós temos os táxis, os trenzinhos. Então, o público, de modo geral, ele tem uma gama de serviços numa diversidade grande. A mobilidade é muito importante, haja visto todo o trabalho que a administração atual vem fazendo em relação à pavimentação de ruas, em relação à expansão da ciclovia, mobilidade urbana hoje. A pessoa mora em Mongaguá e às vezes trabalha em Santos, mora em Mongaguá e às vezes trabalha em Cubatão. É muito importante nós pensarmos nisso e, principalmente, interligarmos o lado morro com o lado praia, inclusive reivindicando ao governo do estado a passagem a Genô de Campos e a passagem no bairro do Itauaca. Vamos para o próximo tema. O tema será turismo, para o professor Arthur. Candidato, em várias cidades do Brasil, os grandes eventos impulsionam o turismo e são fontes de receita. Caso eleito, qual a estratégia para atrair turistas o ano inteiro, baseado em grandes eventos? Inicialmente eu diria que nós fizemos as obras necessárias para o turismo em Mongaguá, né? Urbanizamos a Avenida Beira-Mar, hoje com o nome do saudoso governador Mário Covas, né? Fizemos até a divisa do município de Itanhaém, aliás, primeira cidade do litoral sul a ter toda a orla da praia totalmente urbanizada. Construímos os canais, os postos salva-vidas, sanitários públicos, construímos 3 feiras de artesanato, urbanizamos o rio Mongaguá, né? Criamos os pontos de informação turísticas, né? Fizemos o Parque Turístico Ecológico no bairro de Genô de Campos, fizemos o pátio da plataforma de pesca, conseguimos com o governo do estado a reforma da plataforma de pesca, que os contratos foram assinados todos no meu governo e terminou no governo posterior, mas todos os contratos foram assinados no meu governo. Durante o meu governo, nós tínhamos shows, atividades diversas, festão na praia, enfim, você atraía o turista para o município de Mongaguá. Porque antes de você pensar em trazer o turista fora da temporada, você tem que preparar bem a sua cidade, com limpeza pública bem feita, com praias limpas, com atividades para o turista, para que ele venha fora da época. Ele tem que vir primeiro no verão e se sentir bem na cidade, e querer comprar uma casa, alugar um apartamento, voltar na outra temporada. Então, primeiro, nós temos que dar essa condição para o turista voltar em outras épocas. E nós temos atividades extras, né, como Poço das Antas, como outras atividades que o turista pode se beneficiar no município de Mongaguá. Mas o importante é você fazer o turismo bem feito na época certa, que é o verão. Próximo tema para o candidato Paulinho. Desenvolvimento econômico. Candidato, a chegada do pré-sal é vista com muito entusiasmo pelos municípios da região metropolitana. Como Mongaguá poderá se preparar para a participação no pré-sal, caso o senhor seja eleito? Vivemos um momento muito importante na Baixada. A Baixada cresce economicamente, geração de emprego, geração de renda. Mongaguá hoje está inserida nesse contexto metropolitano. Mongaguá tem hoje a respeitabilidade que merece. É uma cidade que cresce a cada dia, principalmente com a abertura de novos negócios, áreas industriais e, principalmente, tudo aquilo que o poder público pode oferecer na parte de isenção de carga tributária para que possamos atrair os investidores para a cidade de Mongaguá. Mongaguá, até pouco tempo atrás, estava atrelado simplesmente a um turismo de verão. Hoje a cidade se prepara para turismo de negócios, para turismo de eventos e, principalmente, o que é mais importante na questão do pré-sal, a questão do petróleo, é que nós possamos qualificar e capacitar a nossa mão de obra. Mão de obra capacitada, investindo mais ainda em cursos técnicos, escolas nota 10, aprimorando o nosso jovem, o nosso adolescente, para que eles possam realmente se enganjar no mercado de trabalho e ter uma carreira de oportunidade. Vamos à terceira e última pergunta agora ao candidato professor Arthur, que responderá sobre o tema cultura. Candidato, a cultura é uma das ferramentas mais eficientes para gerar o contraturno escolar e tirar jovens e crianças das ruas. Que propostas há nesse sentido no seu plano de governo? Primeiro que a cultura, no meu governo,
teve um grande salto de qualidade, né, quando nós construímos o Centro Cultural de Mongaguá. Nós somos a segunda cidade do litoral paulista a ter um teatro, com 320 lugares. Né? Criamos ali um local, um salão para as oficinas culturais, biblioteca pública, que hoje foi retirada e colocada num cantinho alugado ali num prédio na cidade, né? Esvaziou a biblioteca, onde nós tínhamos lá também o serviço dos nossos computadores, com informática para os nossos alunos pesquisarem. Né? E criamos também um centro de cultura no bairro de Agenor de Campos, né? Onde lá nós criamos, junto com o governo do estado, o projeto Guri, né? Que teve um excelente desenvolvimento. Eu acho que a cultura é também uma das molas propulsoras, junto com a educação, junto com a saúde, junto com o turismo na nossa situação, né? De você realmente melhorar a condição da nossa criança, do nosso jovem. Mas é importante dizer que o nosso centro cultural, com as oficinas culturais de várias modalidades, né? Nós podemos citar teatro, balé, dança, teclado, violão, guitarra, coral, dança do ventre, enfim, ginástica para a terceira idade, pintura, entre outras tantas oficinas que nós criamos no nosso governo. Né? A participação na preservação da cultura indígena da nossa cidade, onde nós conseguimos a construção de escola para os índios, onde nós conseguimos ajudar o desenvolvimento de todo o trabalho indígena na cidade. Né? Nós criamos o incentivo à cultura através de uma lei, onde todos os anos você faz uma prova das escolas e você premia os melhores alunos de cada escola. Né? Como também, junto com essa premiação... Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. Terceira e última pergunta para o candidato Paulinho, que responderá sobre o tema educação. Candidato, caso eleito, como o senhor vê a questão da merenda escolar da rede municipal? Uma das nossas maiores conquistas e transformações na cidade de Mongaguá foi o investimento feito em educação. Educação para nós é a meta para que a gente possa proporcionar às nossas crianças, aos nossos jovens, um futuro mais digno e um futuro de oportunidade. Nós praticamente realizamos uma grande transformação com o sistema apostilado, a escola período integral, a creche noturna, o uniforme de qualidade, o kit escolar de qualidade, que é muito importante, o transporte, aumentamos o transporte, e o que é muito importante, nós ressaltarmos, e você aí, que está em casa, preste atenção, pulamos de 5.000 alunos para 14.000 alunos na rede pública. Um grande avanço, uma grande conquista na educação. Hoje nós temos o ensino fundamental, todo ele municipalizado, para que a criança possa ter um sistema de educação do 1º ao 9º ano, todo um ciclo terminado com qualidade. E principalmente a merenda. Hoje nós temos, além da merenda, o café da manhã, que é muito importante. Muitas crianças, às vezes, tinham uma má refeição ao jantar e chegavam na escola, tinham baixo poder de concentração. E nós fizemos e tivemos a coragem de fazer um investimento no café da manhã, de uma merenda de qualidade, uma merenda que realmente a pessoa possa ter um acompanhamento nutricional importante, acompanhados por técnicos. Tudo isso nos dá a segurança de um sistema de ensino de qualidade. Eu sempre falo, é muito importante nós investirmos na educação. Muito obrigado aos candidatos. Dessa forma, nós vamos encerrando esse primeiro bloco com os candidatos à Prefeitura de Mongaguá. Nós vamos para um intervalo e retornaremos a seguir. Santa Cecília TV, eleições 2012. Até já. Voltamos ao vivo com o debate dos candidatos à Prefeitura de Mongaguá. Pelo Santa Portal, você pode avaliar o desempenho de cada concorrente por bloco. Entre no site santaportal.com.br e dê a sua opinião. Qual candidato se saiu melhor no primeiro bloco? Agora vamos às regras deste segundo bloco. Cada candidato vai realizar 2 perguntas. Cada pergunta terá 30 segundos. A resposta, 2 minutos. A réplica, 45 segundos.
e a tréplica também 45 segundos. Primeiro a perguntar. Professor Arthur. Consequentemente, a segunda, candidato Paulinho. Professor Arthur, o senhor tem 30 segundos para elaborar a sua pergunta. Eu perguntaria se o atual prefeito não sente vergonha quando vê esse livreto que ele distribuiu para o povo de Mongaguá, com promessas, mais de 300 itens de promessa, e não cumpriu nem 5% daquilo que prometeu à população. Nós chamamos do maior estelionato já aplicado na nossa cidade. O enganou a população. Tempo esgotado, candidato. Eu me sinto muito orgulhoso de ser prefeito de Mongaguá, estar fazendo as transformações e realizações necessárias a qual a cidade necessita. Infelizmente, o candidato está mal informado em relação ao nosso plano de governo, um plano audacioso, um plano que está fazendo com que Mongaguá cresça. Nós temos 80% desse plano realizado em pavimentações, investimento em saúde, investimento em educação. Inclusive, é importante nós ressaltarmos que algumas coisas que estão nesse plano de governo, plano de desenvolvimento estratégico para a cidade de Mongaguá, é um plano que está sendo, inclusive, copiado pelo nosso candidato em algumas coisas que estão dando certo na administração. Então, eu fico contente, porque, haja visto, a cidade cresce, número de empresas, setor imobiliário, a cidade hoje é uma cidade aconchegante, é uma cidade que não tem mais aquele autoritarismo, aquela perseguição. Isso é muito importante, o funcionário poder trabalhar com tranquilidade e eu contar com uma equipe importante. Capacidade de trabalho, ousadia, inovação. Nunca antes na história da cidade nós fomos buscar tantos recursos, desde plataforma de pesca, ginásio da Vila Atlântica, o nosso saudoso Itapuã, o Clube da Melhor Idade, né? E depois ficam falando que assinaram contratos anteriormente. Mas quem teve a vontade e o desejo de colocar em prática esse plano de governo, e vocês que estão nos assistindo, estão vendo a transformação da cidade de Mongaguá. 45 segundos para a réplica. Realmente, né? Então, já que cumpriu a maioria das obras que estão previstas aqui, deve ter construído o Hospital e Maternidade em General de Campos. Construção da Prefeitura do prédio na Vila Atlântica. Pronto-socorro 12 horas no bairro do Primavera da Vila Operária. 7 postos de saúde dos bairros. Construção de marina para atracar lanchas. Implantação de universidade. Acabar com as incêndios. Habitação, inclusive os funcionários. Não fez uma sequer. Inclusive, as super escolas nos bairros, nenhuma. Kit para recém-nascido, nada. Construção de uma avenida cortando a cidade toda, nada. Construção de um estádio olímpico com campo de arquibancada para 15 mil torcedores, coberta com piscina olímpica. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. 45 para a tréplica. Veja bem, nós temos o posto de saúde do Jussara, a escola nota 10, conquistas dessa administração. Isso é muito importante. A revitalização das praças, né? A cobertura da feira de artesanato. E nós estamos aqui nesse debate para justamente falar a vocês de propostas, de um futuro para a cidade, de ideias, e não se enveredar para um lado pessoal que fica muito ruim. Candidato Paulinho, 30 segundos para a sua pergunta agora. Quando assumimos a prefeitura, a saúde estava um verdadeiro caos. No primeiro mês tivemos que interditar parte do hospital que estava para cair. Com ações preventivas, conseguimos não só entregar um hospital novo e ampliado, como reduzir drasticamente o índice de mortalidade infantil, sem falar na humanização, no atendimento e implantação da saúde da mulher e outras conquistas desse governo. O senhor pretende fazer na área de saúde? Fizemos muito na área de saúde, né? Nós construímos um pronto-socorro em General de Campos, reabertura do pronto-socorro do Veracruz, construção de postos de atendimento médico, implantação no programa de saúde da família, criação no programa de agentes comunitários, conquistas junto ao governo do Estado, a implantação do Hospital Público Regional, implantação do pronto-socorro infantil 24 horas junto ao hospital, distribuição de medicamentos, que hoje não tem mais nas farmácias, entrega nas casas do paciente do remédio que ele precisava do uso contínuo, a compra de unidade móvel para atender na zona rural, nas escolas, enfim, fizemos muito para a saúde e vamos fazer muito mais. Quero dizer ao candidato que o hospital não estava caindo, não.
Eu moro do lado. E não caiu em nenhum momento e nem foi cair. Fechou 2 anos. O povo sofreu com o fechamento de 2 anos do nosso hospital. Ficava lá as mínguas na chuva, sofrendo, para depois de 2 anos, com uma verba de R$300 mil, pintar o hospital. Que hoje você vai lá, não tem médico, não tem enfermeira, enfim, não tem especialidade nenhuma, não tem cirurgia, até parto estão fazendo na cidade vizinha, o que é um absurdo. Então, na realidade, foi só pintura, televisão na parede. É o que você vê de reforma do hospital. 2 anos fechado. 2 anos o povo sofrendo. Lá debaixo de chuva eu assisto, porque eu moro do lado. Né? Pode dizer assim, se estava caindo, ia cair na cabeça do Arthur, porque eu moro do lado do hospital. Então, foi mais uma mentira pregada. Né? Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, para falar a verdade. A população de Mongaguá tem que saber a verdade. A saúde pública hoje é uma vergonha. Né? Não tem remédio, não tem médico. Você vai no posto marcar uma consulta, 6 meses, 8 meses. Assim é o exame que você vai marcar também, você não consegue. Então, gente, nós precisamos que realmente a saúde... Tempo esgotado, candidato. 45 segundos. É importante nós frisarmos que nunca antes na história de Mongaguá se investiu tanto em saúde. Saúde é um problema nacional, mas nós partimos de 18% para 28% de investimento. 28% de investimento. A saúde da mulher, o SAMU, a UPA, o ambulatório de pediatria, as especialidades, a saúde da mulher, a saúde mental. Isso é muito importante. Volto a dizer, com o aumento de qualidade, aumentou a demanda e temos que agora ter critérios para que a gente possa dar saúde para quem precisa. 45 de tréplica, candidato. Nós dizíamos que, na realidade, o que foi citado aqui foi alguma coisa do governo federal, né, que a última cidade a ter esse serviço foi Mongaguá. As demais cidades todos já tinham montado, né? A última foi uma nossa. Quero dizer que no primeiro ano de governo desse cidadão, a mortalidade infantil de Mongaguá, ela subiu na ordem de 80%, de 21 para 38 mortes a cada 1.000 nascidos das crianças. Então, tudo isso que foi citado aqui já existia em Mongaguá, que era o atendimento à mulher, era o combate da ST/AIDS, todos esses programas do governo federal, do governo estadual, era também mantido pela Prefeitura de Mongaguá. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. O senhor tem agora 30 segundos para a próxima pergunta para o candidato Paulinho. É minha pergunta, né? Só um momento, por favor. Pediria para zerar o cronômetro, pediria para soltar o cronômetro quando iniciasse a pergunta, para que não tenha os problemas. Por favor, candidato. Eu diria o seguinte, com relação a plano de governo, né, não é fator de atacar ninguém, porque eu nunca fui disso, graças a Deus sou muito educado, né, nós somos sim atacados. Mas eu volto a bater. Além de não cumprir o plano de governo, abandonou o que tínhamos de funcionamento na cidade. Uma coisa foi gastar rios de dinheiro para pintar as minhas obras de verde. Até o Palmeiras, o pessoal do Palmeiras ficaram nervosos lá, começaram a usar camisa azul. Né? E agora sai para as ruas na campanha. Candidato, o senhor tem que concluir a pergunta, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Por favor, 2 minutos, candidato. O importante é vocês saberem das propostas e das coisas que realmente estão acontecendo na cidade de Mongaguá. As escolas foram ampliadas, reformadas, escolas que não tinham espaço adequado passaram a ter, algumas escolas sofreram até um revestimento de litocerâmica, um revestimento importante para que o processo de manutenção ficasse menos caro. Fizemos a escola Nota 10, que é uma escola importante para a cidade no sistema de locação, de PPP. Fizemos todas as escolas tiveram um processo de reforma. E o que é mais importante que vocês saibam? O difícil não é fazer uma escola nova. O difícil é você reformar obras mal feitas, obras cujo metro quadrado foi um absurdo. Eu sou do setor imobiliário, eu sei quanto custa o cimento, a areia, a pedra, quanto custa o metro quadrado para fazer uma escola. E um detalhe, todas as escolas que nós pegamos, nenhuma delas tinha manutenção adequada. É por isso que nós tivemos que fazer todo esse processo de revitalização, de reforma, para dar uma condição melhor para nossas crianças. Eu sempre falo que o nosso público, o meu desejo, é que o filho de vocês sejam alguém da vida. Os nossos filhos, as nossas crianças. É a coisa que eu mais prezo
e que têm um respeito muito grande, um compromisso maior com as nossas crianças. E é por isso que, onde eu passo, as nossas crianças me abraçam, me beijam, com muito afeto, com muito carinho, e isso me dá um sentimento de responsabilidade muito grande. É por isso que eu irei continuar cada vez mais investindo num sistema de ensino de qualidade, proporcionando a essas crianças um futuro diferente, com passeios a São Paulo, né? Com uma escola diferente, com uma estrutura diferente. Hoje a criança sai da escola particular para vir estudar na escola pública de Mongaguá. Isso é muito importante, é um orgulho para nós isso. 45 segundos, senhor. Nós podemos dizer que é um absurdo o que foi falado aqui, porque nós demos qualidade à educação de Mongaguá. Né? Nós construímos escola em todos os bairros da cidade, compramos 19 ônibus para atender as nossas crianças, criamos uniforme escolar, merenda escolar de qualidade, inclusive no curso noturno. Né? Nós compramos equipamentos de informática para todas as escolas. Todas as escolas tinham oficina de informática, até na escola que eu construí na zona rural. Todas as escolas muito bem construídas, amplas, para atender realmente a nossa criança. Se alguém pensa no futuro de Mongaguá, somos nós. Trabalhamos muito por essa cidade, com afinco, e com certeza nós vamos fazer. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. 45 de tréplica, candidato. É importante também nós frisarmos do trabalho de equipe, a valorização das nossas professoras, com um plano de carreira, com um salário digno. As professoras hoje se veem uma motivação muito grande. Motivadas, elas podem dar muito mais. A questão da capacitação, da qualificação das nossas professoras, para que elas possam transmitir aquilo que é mais importante. Eu sempre falo que eu não me esqueço da minha primeira professora, Dona Júlia, a minha primeira professora. Isso é muito importante. E o que eu quero é que as nossas crianças realmente guardem com muito carinho todo o período que passaram nas escolas de Mongaguá, sendo tratadas com respeito, com afeto, com humanização, um sistema de ensino realmente obrigado, que nos candidato. deixa... Muito obrigado. Estamos encerrando esse segundo bloco, vamos a mais um rápido intervalo e retornaremos com o debate entre os candidatos à prefeitura da cidade de Mongaguá. Santa Cecília TV, eleições 2012. Eleições 2012. Apoio Jornal POC News. Leitura obrigatória no fim de semana. TV com o debate com os candidatos à prefeitura de Mongaguá. Lembrando que pelo Santa Portal você pode avaliar o desempenho de cada concorrente em cada bloco. Entre no site santaportal.com.br e dê qual a sua opinião. Qual candidato se saiu melhor no segundo bloco? E agora uma pequena retificação. No bloco anterior, cada candidato deveria fazer 2 perguntas para o seu oponente. O candidato Paulinho acabou fazendo apenas uma pergunta. Então, para retificar, né, essa questão do bloco anterior, o candidato Paulinho abre esse bloco fazendo mais uma pergunta para o candidato professor Arthur. Por favor, candidato. Muito bem. Mongaguá tem perfil turístico. Nesse sentido, reabrimos a plataforma de pesca, que foi totalmente fechada por 5 anos. Reformamos o Poço das Antas e desenvolvemos uma série de ações com recursos próprios e parcerias com o governo do estado para tornar nossa cidade mais atraente para turistas e moradores. Qual o seu projeto na área de turismo para a cidade de Mongaguá? Eu gostaria de inicialmente lembrar, com relação à educação, que nessa semana foi publicado o índice do IDEB e Mongaguá foi reprovada, infelizmente. Segundo ponto é que, nesses 4 anos, completando 4 anos desse governo, não se fez uma escola. A única escola que foi construída lá foi de particular para alugar a prefeitura por 15 anos a quase R$50 mil por mês. E o pior que isso, naquele local não tem criança para estudar. Vai ter que tirar das outras escolas para colocar naquela escola. Com relação ao turismo, como eu disse, eu trouxe aqui a documentação do Tribunal de Contas para mostrar que quem assinou o contrato de reforma com a plataforma fui eu no meu governo. O governador Geraldo Alckmin, né, que a plataforma de pesca ela é do governo do estado. O Geraldo Alckmin esteve lá comigo, dando início à reforma.
E eles foram reformando de acordo com a liberação de recursos, foi reformando, depois foi feita uma nova vistoria pelo próprio governo do Estado e foi detectado que necessitaria de mais obras na plataforma para poder recuperá-la. Então, o José Serra liberou, através desse convênio que nós assinamos, que foi totalmente aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, se liberou os recursos para terminar a reforma da plataforma, de 2007 para 2008. Então, não foi absolutamente nenhum convênio, nenhuma reivindicação do governo atual para a reforma da plataforma. Foi tudo feito no meu governo e terminou no governo dele. E ele coloca em tudo quanto é jornal, como se a obra fosse dele, nem do governo do Estado, que a obra é do governo do Estado. Tanto é que o governador Geraldo Alckmin veio para inaugurar o término das obras de reforma, inclusive eu estava junto com ele no palanque no dia da inauguração. Uma obra realmente totalmente do Estado. Vamos fazer muito pelo turismo, porque realmente nós vivemos do turismo, é a mola propulsora. Obrigado, candidato. É importante nós frisarmos que a plataforma realmente ficou 5 anos fechada e que se não fosse a nossa vontade, a nossa capacidade administrativa de nós buscarmos o recurso suficiente para a conclusão desse equipamento, até hoje essa plataforma estaria fechada. Como também ficou fechado o ginásio da Vila Atlântica. Vocês se recordam quanto tempo aquele ginásio ficou fechado? Por simplesmente quem deu início àquele ginásio foi o prefeito Jacó. Eu não posso, a minha índole não permite com que uma obra que se inicia de um governo não acabe em outro. Reativamos o ginásio da Vila Atlântica, o Itapuã, que é um grande equipamento turístico, também abandonado. Isso é importante vocês verem, porque o papel aceita tudo. Bom, vamos então agora, dando continuidade, valem as regras do bloco anterior, cada candidato tem direito... Ah, sim. Desculpe. Podia voltar ao cronômetro? Zero o cronômetro, por favor, para o candidato. Por favor. Vocês notaram que em nenhum momento o prefeito citou uma obra do município, né? Só citou a obra do Estado. O Itapuã, nós conquistamos, era um clube o Itapuã, certo? O clube faliu e nós conseguimos trazer aquele bem para o próprio municipal. Então ele passou a ser municipal, né? E com relação ao ginásio de esporte da Vila Atlântica, foi bem colocado, não foi feito por mim, parou, foi para a Justiça. Nós reivindicamos a verba do governo do Estado para que fosse reformado o ginásio de esporte da Vila Atlântica. Solicitamos, só que o recurso saiu depois, como outras obras de canais que nós reivindicamos, tantos convênios que nós solicitamos, assinamos, inclusive, o convênio, e que o recurso saiu no outro governo. Mas para nós não importa. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Muito obrigado. Vamos então agora sim, as regras permanecem as mesmas, cada candidato terá direito a 2 perguntas. O professor Arthur será o primeiro a perguntar. O candidato Paulinho fará a segunda pergunta. Por favor, professor. A nossa preocupação é que, além de não se cumprir o plano de governo, né, abandonou o que nós tínhamos funcionando, né? Além de tudo isso aí, gente, que a população de Mongaguá já conhece a situação que viveu durante esses 3 anos e meio, ele endividou a cidade de Mongaguá. Após receber a cidade sem dívida nenhuma, com dinheiro em caixa que nós entregamos, inclusive isso afirmado na condição, na frente do juiz e na televisão. Tempo esgotado, candidato. O senhor tem 2 minutos. É muito importante nós frisarmos que me parece que o candidato ficou 8 anos como prefeito e só foi no calar do apagar das luzes que os convênios aconteceram. O Itapuã foi verba dele, o ginásio verba dele, plataforma verba dele. Parece que o candidato tenta, mais uma vez, achando que você, que está nos assistindo, é um desrespeito com vocês. A população sabe quem foi buscar o recurso, quem realizou a obra, quem licitou e colocou para funcionar. Capacidade administrativa, ousadia, inovação. Nós não precisamos de mentiras para que possamos colocar Mongaguá no rumo do progresso, no rumo do desenvolvimento. A cidade hoje vive um momento diferente. E vou mais além. Quando se fala em educação, como falou do IDEB, o nosso IDEB é o melhor IDEB dos últimos 8 anos do governo dele. Então, eu discuto item a item, saúde, educação, cultura,
investimento em infraestrutura, aparelhamento da máquina. Quando entrei na prefeitura, peguei sim dívida, 7 milhões de dívida com a Sabesp, 3 milhões de dívida com a INSS, dívidas com a CETESB, que nós estamos honrando até hoje, precatórios parcelados, acordos firmados no dia 20 de dezembro. Se não fosse nós, nem o ginásio da Vila Atlântica nós teríamos conquistado, porque não tinha a escritura, porque tinha uma dívida. Isso me causa surpresa. Mas você, que está nos assistindo, pode muito bem avaliar, comparar e refletir. O que foi esses 3 anos? De muito trabalho, de muita seriedade, indo buscar dinheiro sim, em Brasília, buscar dinheiro em São Paulo. Como farei? Com recursos próprios é muito difícil colocar uma Mongaguá próspera, uma Mongaguá diferente. Vou sim, com muita humildade, buscar os recursos necessários para colocar Mongaguá na rota do progresso. Primeiro eu quero dizer que o próprio candidato declarou na imprensa que não existia dívida nenhuma na prefeitura de Mongaguá e tinha quase R$500 milhões em caixa, ele diz. Segundo, com relação aos convênios, está aqui o convênio publicado pelo Tribunal de Contas que eu assinei junto à plataforma de pesca com José Serra para fazer a reforma que terminou no governo dele. Quero dizer que além de não fazer nada, que a população sabe, a população de Mongaguá sabe o que sofreu nesses 3 anos e meio, endividou a cidade, fez empréstimo de mais de R$15 milhões em banco para começar a pagar o ano que vem. Empréstimo que os moradores vão sofrer para pagar. Hoje a prefeitura de Mongaguá está endividada. Hoje a prefeitura de Mongaguá, muitos tomaram calote. Obrigado, candidato. Muito obrigado. 45 de tréplica, candidato. É importante que vocês saibam que a prefeitura vive um momento importante das suas finanças, do seu orçamento. Tanto é que você pega uma Monteiro Lobato toda iluminada, duplicou a iluminação da Monteiro Lobato, clara. Vocês veem hoje obra de pavimentação e não tem nenhum tipo de empréstimo bancário. O que existe são financiamentos que são prerrogativas do governo municipal, onde nós temos a capacidade de buscar o financiamento necessário para que a gente possa colocar ônibus para as crianças, para que a gente possa comprar as máquinas necessárias, máquinas novas, hoje que dão uma resolutividade muito grande na administração. É diferente o empréstimo do financiamento. É por isso que Mongaguá hoje está... Obrigado, candidato. Obrigado. O senhor tem 30 segundos agora para fazer a sua pergunta. É impressionante, né? Como você tem... Não. Acabou o bloco? Acabou. A pergunta agora é do Paulinho. Já tivemos a réplica e a tréplica. O senhor tem 30 segundos agora para elaborar a sua pergunta para o candidato, professor Arthur. No governo do professor Arthur, Mongaguá deixou o batalhão da Polícia Militar e ir embora para a cidade de Itanhaém. Com isso, perdemos muito no efetivo policial e uma sensação de segurança despencou na cidade. No nosso governo, fizemos os investimentos necessários e, principalmente, mudamos todo um cenário no panorama da cidade. O que o senhor pretende fazer na segurança pública em Mongaguá? Primeiro que gostaria de dizer que Mongaguá não perdeu absolutamente nada quando o batalhão saiu de lá, que o batalhão nunca foi de Mongaguá, o batalhão era de Itanhaém, tá certo? E o batalhão não traz nenhum policial a mais para a cidade de Mongaguá. O que importa para nós é a companhia de polícia, né? A companhia da Polícia Militar que está lá. O importante é você buscar mais policiais para dar mais segurança à população, juntamente com a nossa Guarda Municipal. Mas nós construímos o prédio com a implantação pelo Estado do 2º Distrito Policial, reformamos a implantação do 1º Distrito Policial, construção e implantação da Delegacia da Mulher, construímos o prédio, demos ao Estado para implantar, implantação em parceria com o Estado, do posto da Polícia Militar em Agenor de Campos, que foi fechado pelo atual prefeito, convênio com o governo do Estado, com a Polícia Civil e Militar, para que a Prefeitura possa colaborar e que tenha realmente uma polícia mais constante na rua. Nós tivemos a reforma geral do prédio que instalou a delegacia, a Companhia da Polícia Militar. Nós tivemos a construção do prédio junto à Câmara para a melhoria das instalações do Fórum. Certo? Com relação à Justiça, nós conquistamos a construção do Fórum para o município de Mongaguá, demos o terreno ao Estado, e o prefeito mudou o terreno do local, mas o nosso fórum já estava garantido. Então, o que nós temos agora é que pedir ao governador um maior efetivo da Polícia Militar na cidade de Mongaguá. O que nós temos que fazer agora é ter o convênio com a polícia, a nossa Guarda Municipal, que tem a obrigação de tomar conta do patrimônio público, mas na nossa época nós trabalhávamos em conjunto para melhorar e dar melhores condições de segurança à nossa população. Vocês podem notar e acompanharam
pelos jornais como cresceu o índice de criminalidade na nossa cidade, de roubos, furto de veículos, assassinatos, enfim, em tudo aquilo que diz de segurança pública. Nós vamos fazer muito para dar segurança à nossa comunidade. O que nós precisamos e desejamos não é a construção de prédios públicos para segurança. Segurança mudou o perfil e mudou o modelo de gestão. É muito melhor nós termos policiais na rua, com viaturas, do que construir delegacias que fecham às 5 horas da tarde. 5 delegacias, 4 delegacias funcionando até às 5 horas, não dá a sensação de segurança e o equilíbrio que a sociedade necessita. O que nós realmente precisamos é o policial na rua, com número de viaturas. E Mongaguá perdeu muito com a saída do batalhão, porque bem ou mal o batalhão era um símbolo para a cidade de Mongaguá de segurança. E nós estamos trabalhando muito com efetivo da guarda, com parceria, inclusive a nossa Operação Verão tem um trabalho... Obrigado, candidato. O batalhão, ele é um trabalho burocrático, não traz nenhum policial para a cidade de Mongaguá. É mais uma mentira aqui colocada. Mas eu diria que a segurança do município, ela é de responsabilidade do governo do Estado. Mas você tem que construir o prédio, sim, como nós construímos a Delegacia da Mulher, o primeiro distrito policial, o segundo distrito policial, que é próximo onde tem o presídio da cidade. Então você tem que estar ajudando, colaborando com o Estado para que você possa dar uma segurança melhor para a nossa população. Não vejo nenhuma necessidade de batalhão em cidade alguma, porque não aumenta sequer um homem no efetivo. O que nós precisamos é ter, como nós tínhamos... Obrigado, candidato. O senhor tem 30 segundos para elaborar a sua pergunta agora ao candidato Paulinho. Eu diria que o governo do candidato foi marcado por muita corrupção, escândalo, aquele escândalo que todo mundo viu na televisão, no jornal, que é a baixa dos impostos, né? E quando o pobre tem aquela dificuldade para pagar o IPTU, do rico eles iam lá e abaixavam, né? Foi polícia, GAECO, né? Denúncia de superfaturamentos, custos fantasmas, né? Escola, né? Para pagar em 15 anos, empréstimo bancário, o índice Firjan, baseado nas informações... Tempo esgotado, candidato. Mais uma vez, o candidato não consegue formular a sua pergunta de uma maneira adequada, para que vocês que estão nos assistindo possam realmente entender das propostas, das ideias. O nosso governo foi um governo muito fiscalizado. Foi um governo fiscalizado no Ministério Público, um governo fiscalizado no Tribunal de Contas. Nós somos candidato ficha limpa. Isso que é importante que vocês saibam. Importante que vocês comparem. Acesse a quantidade de processos que um candidato tem e que o outro tem. Aí vocês vão ver realmente a questão da moral, da probabilidade, do lado ético, né? Eu sempre falo que eu me orgulho muito em ser prefeito de Mongaguá, estar podendo colaborar. Justamente, tudo que acontece na prefeitura, nós somos o fiscal. O fiscal. Quando houve o problema com o Ministério Público, me coloquei ao lado do Ministério Público, ao lado, parceiro do Ministério Público, para que a gente pudesse apurar as irregularidades. Montamos os processos administrativos e as sindicâncias necessárias. Não acobertamos ninguém e nem transferimos funcionário de um lugar para outro. E o que é importante também, a nossa administração foi uma administração que ela paira por uma transparência total. Criamos a ouvidoria, criamos todos os equipamentos necessários para que você não tenha dúvida de tudo aquilo que está investindo. Tanto é que a nossa capacidade de investimento é brutal. Basta vocês analisarem. O que fizemos em 3 anos, não fizeram em 8. E aí ficam toda hora argumentando o que é o governo do Estado, o que é o governo do Estado. E o que me chama muita atenção, o candidato é do PSDB, 45, do governo do Estado. Por que não buscou tantos recursos como eu busquei em 3 anos, não sendo do governo do Estado? Mas tenho, sim, uma consideração muito grande pelo governador, amigo de Mongaguá, parceiro da nossa administração, que muito nos ajudou, porque soube da nossa capacidade administrativa de colocar Mongaguá na rota do progresso. 45 segundos, candidato. Realmente, o nosso governador é gente finíssima, né? Nós buscamos mais recursos do que eles durante o nosso governo, independente do governador, né? Fizemos muito pela cidade de Mongaguá. Mas voltando ao índice Firjan, baseado nas informações da Secretaria do Tesouro Nacional, Mongaguá, a partir de 2009, certo? Foi classificado como uma das piores cidades do Brasil
na qualidade da administração financeira. A pior da Baixada Santista. Saiu em todos os jornais, aquela beleza. Né? Acabaram com o nosso patrimônio público. Nossos caminhões de lixo, que gozado, funcionaram até 31 de dezembro, no dia 1º entrou uma empresa e eles ficaram apodrecendo no pátio. A nossa ambulância, abandono das obras públicas, ônibus escolares. Agora, candidato, tempo esgotado. Tempo esgotado, candidato. 45 segundos. Você sabe, ganhamos o prêmio do prefeito empreendedor. Ganhamos o prêmio do prefeito amigo da criança, por combater a taxa de mortalidade infantil, por colocar Mongaguá numa geração de emprego importante. Criamos o Espaço Cidadão, na melhora do serviço público de qualidade. Investimos muito na área rural, para que haja todo um cenário diferente, na potencialidade turística da cidade de Mongaguá. Ninguém ganha prêmio de prefeito empreendedor, prefeito amigo da criança, se não tem realmente serviço prestado. Volto a dizer, nós trabalhamos com propostas, com metas, com planejamento e organização. Candidato Paulinho, 30 segundos para a sua próxima pergunta. O orçamento de Mongaguá não é muito alto. Para o próximo ano, a estimativa é que seja em torno de 160 milhões de reais. Considerando a necessidade de investimentos em infraestrutura para a nossa cidade, nós, por exemplo, conseguimos investimentos do PAC, no valor de aproximadamente 54 milhões de reais, para resolvermos os problemas de drenagem. Fizemos a interligação Agenor-Jussara, revitalizamos todo o centro. Como o senhor pretende resolver a questão do investimento em infraestrutura para a cidade de Mongaguá? O que nós vimos até agora é só falar nesse tal de PAC que não resolveu absolutamente nada. A infraestrutura de Mongaguá, nós criamos e nós construímos a infraestrutura da cidade, em todos os seus aspectos, do arruamento, da pavimentação, do escoamento de água, da hora da praia, na saúde, saúde de qualidade, escola para todos, né? Educação de qualidade, não é perder qualidade como está perdendo agora. No esporte, o tanto que nós investimos no esporte, o tanto que nós investimos na cultura, né? A zona rural, né? Eu posso dizer assim, o que tem na zona rural nós fizemos também, né? Como o que tem no bairro de Agenor de Campos, todas as obras do bairro nós é que fizemos no nosso governo. Então, nós fizemos toda a infraestrutura da nossa cidade, toda. Se você levantar a cidade de Mongaguá, bairro por bairro, você vai encontrar lá mais de 80% das obras construídas em meu governo. Mais de 80%. E a Agenor de Campos, eu posso dizer, que chega a quase 100%. Tudo que tem no bairro, que é o maior bairro da cidade, tudo foi feito no nosso governo. Então, criamos toda a infraestrutura. Vamos procurar melhorar a infraestrutura da cidade, com certeza, como nós sempre fizemos. Vamos atrás de recursos no governo do Estado, no governo federal, como sempre fizemos. Não é de agora, não. Não é agora que se consegue recurso, não. O governador Geraldo Alckmin é do meu partido, ele olha a dificuldade da cidade e procura atender a cidade dentro das suas necessidades. Mas tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir, junto ao nosso companheiro do PSDB, Geraldo Alckmin, o necessário para criar melhor infraestrutura para a nossa cidade. E eu tenho certeza absoluta que vamos fazer isso, certo? E que nós temos, no passado, a garantia de um futuro melhor. Fazendo mais e melhor. Esse é o lema do governo Paulinho. E volto a dizer, nunca antes na história de Mongaguá um prefeito conseguiu tantos recursos como nós conseguimos em 3 anos. E o PAC está assinado. É uma conquista, é um grande trabalho administrativo para que a gente possa resolver o problema de você, mais carente, mais pobre, a pessoa mais humilde, que mora perto do rio, que tem um problema de drenagem muito grande, uma qualidade de vida ruim. Nós queremos dar um bem-estar diferente. O interesse público é primordial, pode ter certeza. O PAC é uma conquista do nosso governo. E o PAC é do PT, isso que é importante. Mas nós estamos com a Dilma, com o Lula, com o Geraldo Alckmin, sempre em benefício. benefício. Esgotado, candidato. 45 segundos. Realmente nós sempre cuidamos da família de Mongaguá com muito carinho. Nós sempre cuidamos em todas as áreas, em todas. Né? Esses dias nós estávamos lá no bairro do Jussara, visitando aquelas famílias, né, onde nós assentamos, né, pavimentamos, levamos escola, creche, enfim, a necessidade que a população precisava para sobreviver com dignidade. Né? Hoje, né, você visita as casas de Mongaguá,
Todo mundo reclama do abandono, todo mundo reclama do mato na cidade, todo mundo reclama que vai marcar um exame, são 6 meses, vai marcar um médico 6 meses. Todo mundo reclama de absolutamente tudo. Eu não vejo essa... Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Estamos encerrando esse terceiro bloco. Vamos a mais um intervalo e retornaremos com o quarto e último bloco desse debate entre os candidatos à Prefeitura de Mongaguá. Santa Cecília TV, eleições 2012. Nós voltamos já. Voltamos ao vivo pela Santa Cecília TV com um debate com os candidatos à Prefeitura de Mongaguá. Lembrando que pelo Santa Portal você pode avaliar o desempenho de cada concorrente por bloco. Entre no site santaportal.com.br, dê a sua opinião, qual candidato se saiu melhor no terceiro bloco. Agora, vamos às regras do quarto e último bloco. O debate terminará com a última consideração de cada candidato. Cada um dos candidatos terá 3 minutos para essas considerações. Invertida do primeiro bloco? Então, o candidato na ordem invertida do que foi a abertura do primeiro bloco, o candidato Paulinho será o primeiro a fazer as considerações, o professor Arthur será o segundo. 3 minutos, candidato. Primeiramente, quero agradecer a Santa Cecília, a família Teixeira, ao Irineu, ao próprio candidato, professor Arthur, a vocês de casa que estão nos assistindo, pela oportunidade. É a primeira vez na história de Mongaguá que nós temos essa maturidade, essa grandeza na realização de um debate, de propostas, de ideias, da gente poder refletir e analisar tudo que foi feito ao longo desses 3 anos e meio. Eu sempre falo que o Brasil vive um momento importante e a Baixada Santista um momento único em sua história, tanto na sua economia, geração de emprego e renda, e volto a dizer, o orgulho que eu tenho de ser prefeito da cidade de Mongaguá, de poder representar uma cidade com um povo maravilhoso, uma cidade que hoje está totalmente inserida na região metropolitana. As coisas até pouco tempo atrás só iam até Praia Grande, mas hoje nós temos uma cidade com o Itapuã, Centro de Convenções de Itapuã, o melhor clube da terceira idade, a reativação da plataforma de pesca, o ginásio da Vila Atlântica, os investimentos em saúde, todos eles é importante, né? E agora, é muito importante também que vocês analisem. O nosso governo, é um governo que trabalha realmente para a população humilde, para a população carente, para aquela população que precisa de uma oportunidade. E aqui eu quero ressaltar o trabalho da minha esposa, Cristina, um trabalho maravilhoso no social, um trabalho acolhedor, realmente uma primeira dama de verdade. Isso que é importante, tratar bem as pessoas humildes, as pessoas que nos procuram, porque é a população humilde que precisa de um prefeito atuante, é a população humilde que precisa de bons vereadores e de bons governantes. É por isso que eu quero continuar. E quero que vocês comparem 4 com 8, para que vocês depois possam comparar 8 com 8. Eu só peço uma oportunidade a vocês, de nós ficarmos mais 4 anos. Como outro candidato diz, parece que ele fez tudo na cidade de Mongaguá. Já que ele fez tudo na cidade de Mongaguá, por que esse desejo de voltar, de querer novamente ser prefeito? Deixe para que uma nova geração possa dar a continuidade necessária. O meu muito obrigado, agradeço vocês, que Nossa Senhora nos ilumine. Obrigado. Professor Arthur, 3 minutos. Primeiramente, eu quero dizer que eu quero voltar para arrumar o que foi estragado durante essa administração. Quero parabenizar o Irineu pela condução deste debate, cumprimentar a família Teixeira, a família também da TV Santa Cecília, pelo pioneirismo nesse debate, né? Pela primeira vez nós podemos participar no debate o município de Mongaguá. Quero dizer que agradecer a presença do meu vice-prefeito, que está aqui presente comigo, o Márcio Cabeça, o vereador mais votado da história de Mongaguá. Dizer que, infelizmente, o que você viu durante todo esse período foi muita mentira em nossa cidade.
né? O candidato, inclusive, soltou 300 jornais dizendo que o professor Arthur não seria candidato, né? Depois espalhou que eu estava doente, que eu ia morrer, que eu estava morrendo, chamou todos os seus secretários, os diretores de educação, né, tudo contra a lei, dentro da escola, fazendo reunião, para que isso fosse espalhado. Atacou a minha família, né? Carinha de bonzinho, né? É igual o abraço do urso, né? Você fica sem costa, né? Atacando a minha família criminosamente. Mas eu diria assim, tem processo, como disse, tem processo. Tem sim, quem é prefeito tem processo, porque a pessoa quando processa a prefeitura através do prefeito. Quero dizer que a minha candidatura foi homologada primeiro do que a dele. Quero dizer à família de Mongaguá que eu tenho a honra de informar que todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Todas, sem nenhuma exceção. São poucos no Brasil que ostentam esse título. Nós fizemos muito pela nossa cidade, como eu disse. No turismo, né, o que tem no turismo, nós fizemos. Desde a Santa do Morro, a Praça da Bíblia, Iemanjá, né, a nossa praia, as nossas praças, o ponto de informação turística, as 3 feiras de artesanato, temos 3 em Mongaguá, 3 nós construímos, né, reformamos a plataforma de pesca, mais uma vez está aqui a comprovação, os postos de salva-vida, né, sanitários públicos, enfim, o que tem ali fomos nós que fizemos. Não tenha nenhuma dúvida, o Parque Turístico Ecológico, né? Mas também trabalhamos na cultura, com a construção do centro cultural, né? Trabalhamos na saúde, com pós-saúde em todos os bairros da cidade, para atender a nossa comunidade, aqueles que realmente mais precisam. No esporte, construímos ginásio de esporte, construí a piscina na Agenor de Campos. Vocês acreditam que ele colocou no jornal dele que ele fez a piscina do Agenor? É um absurdo, né? Nós fizemos a piscina Agenor de Campos, fizemos ginásio de esporte, os campos de futebol, as quadras de esportes, enfim, o que tem no esporte na cidade, nós fizemos 4 anos sem fazer absolutamente nada. Eu quero agradecer à família de Mongaguá, pedir o apoio para que a gente possa estar realmente fazendo uma administração digna para a família de Mongaguá. Obrigado. E votem nos candidatos da nossa Obrigado, candidato. Obrigado, candidato professor Arthur, candidato Paulinho, pela participação conosco neste debate. Você pode, em casa, pode avaliar o desempenho dos candidatos neste 4º e último bloco pelo Santa Portal. A enquete não tem balizamento científico, o resultado você também confere no próprio Santa Portal. Gostaria de agradecer também a presença mais uma vez do nosso consultor jurídico, Dr. Marcelo Henrique, muito obrigado por participar conosco. Nós vamos agora para um rápido intervalo. A Santa Cecília TV continua na cobertura das eleições 2012. Uma boa noite. Eu converso agora com os 2 candidatos à Prefeitura de Mongaguá para saber a avaliação sobre esse debate. Candidato professor Arthur, da coligação O Melhor para Mongaguá, como o senhor avalia o seu desempenho hoje? Foi muito bom, nós procuramos colocar a verdade para a população de Mongaguá, né, que está sendo enganada durante esses quase 4 anos, né, só com mentiras e mentiras. Então foi um momento importante de abrir os olhos da família de Mongaguá, mostrar que realmente o que tem na cidade nós fizemos, com muito orgulho eu digo isso. Certo? Então foi um debate importante, a TV Santa Cecília está de parabéns e eu tenho certeza que a família de Mongaguá nos honrará com seu voto, com o voto dos nossos candidatos, das nossas coligações a vereadores, certo? Para que a gente possa retomar o crescimento da nossa cidade. Muito obrigada pela entrevista. Agora eu vou conversar com o candidato da coligação Mongaguá no Caminho Certo, Paulinho Wiazowski. Candidato, como o senhor avalia seu desempenho na noite de hoje? Olha, fiquei muito satisfeito, contente. Importante nós mostrarmos a verdade. Contra fatos não há argumento. Então a população que nos assistiu pode analisar muito das realizações do governo Paulinho, de tudo que Mongaguá avançou. E parabenizo mais uma vez a Santa Cecília por nos dar essa oportunidade de chegar até vocês para que a gente possa realmente não ter mentiras, falar sobre propostas, sobre ideias, sobre programas de governo. E volto a dizer, o meu orgulho de ser prefeito de Mongaguá e peço a vocês a oportunidade de ficar mais 4 anos para mostrar a capacidade administrativa, a inovação e a ousadia de um governo diferente, cuidando de pessoas.
Muito obrigada, candidato. Essa é a Santa Cecília TV, na transmissão das eleições 2012. Eleições 2012. Apoio Jornal POC News. Leitura obrigatória no fim de semana.